um porquê. Porque esse texto é um texto muito precioso nas Sagradas Escrituras, e eu separei algumas verdades, e a gente precisa estar atento às revelações. Nós não vamos conseguir exaurir todas elas, mas pelo menos algumas delas nós estaremos compartilhando com os irmãos dessa noite. Eu queria que você prestasse atenção, se possível, deixasse sua Bíblia aberta, e nós estaremos compartilhando com os irmãos algumas dessas verdades que o Espírito confiou a cada um de nós nessa noite, para que nós pudéssemos estar falando aqui. O início do texto já começa narrando uma frase, que toda vez que essa frase aparece na Bíblia, nós deveremos prestar atenção e fazermos uma pergunta. E depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subia a Jerusalém. A pergunta é: depois de quê? O que aconteceu antes de Jesus subir a Jerusalém? Se você for ler algumas páginas da Bíblia, no contexto do capítulo 4, você vai ver que Jesus ele cura um paralítico de Betesda. Antes disso, ele realiza a cura de um oficial romano, que se apresenta diante do seu pai, diante de Jesus. Seu pai apresenta-se diante de Jesus e roga a ele que pudesse ser curado, que Jesus curasse, porque o seu filho estava enfermo na sua casa. E Jesus ele libera uma palavra sobre a vida dele, e ele disse assim: você pode crer nessa palavra? E o texto diz que ele creu na palavra. E esse homem romano, crendo na palavra do Senhor, ele disse que o Senhor, naquele mesmo instante que o Senhor liberou a palavra sobre a vida do seu pai, ele foi curado, ele foi totalmente restabelecido. E o homem perguntou aos seus empregados: olha, que hora que o meu filho levantou da cama e ele teve disposição para servir o Senhor? E ele falou assim: olha, algumas horas antes. E o próprio centurião ele se percebeu que algumas horas antes, nos momentos que os empregados haviam falado daquele horário, era o mesmo tempo que ele tinha encontrado com Jesus. E quando ele encontra com Jesus, libera uma palavra sobre a vida dele, e ele creu no milagre. No capítulo 5, logo em seguida, Jesus caminha no capítulo 5 para essa realidade que nós estamos falando nessa noite, e você encontra Jesus indo para uma festa em Jerusalém. O capítulo 5, no texto que nós lemos aqui, no versículo 1, já está no telão, e depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Para tal, Jesus precisava passar por alguns lugares. E Jesus, em passando por alguns lugares, o primeiro lugar que Jesus passa é pela porta das ovelhas, aonde ficava um tanque em hebreu chamado Betesda. Mas só que antes de Jesus chegar antes desse tanque, ele passa pela porta das ovelhas. E em passando pelas portas das ovelhas, era algo profético, porque a porta das ovelhas ela era um lugar de sacrifícios, aonde sacrificavam vários animais, inclusive sacrificavam esses animais não para a obra do Senhor, para o reino do Senhor. Esses animais eram sacrificados para os ídolos. E Jesus passa por aquela porta lá. E Jesus passando pela porta das ovelhas estava simbolizando algo profético que estava acontecendo ali, porque todos os sacrifícios que eram feitos naquele lugar deveriam ser feitos anualmente, porque o sacrifício daqueles animais não poderiam apagar o pecado de todos. Mas como Jesus ele passa pela porta das ovelhas, ele traz uma esperança para a vida de todos que estavam naquele lugar. Inclusive ele traz uma esperança para a tua vida, porque Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus é o sacrifício perfeitamente perfeito. E toda vez que ele passa pela porta, toda vez que ele passa pelas portas da nossa casa, do nosso ministério, da nossa vida, a nossa vida nunca mais se torna a mesma. Você acha que você entrou nessa noite num lugar comum? Você acha que você saiu da sua casa e veio para a igreja para um lugar comum? Meu irmão, eu aprendi uma coisa: nunca espere coisas comuns de um Deus de coisas sobrenaturais. Um lugar só é comum até Jesus passar por ele, porque depois que Jesus passou por esse lugar
se era curado. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos daqui a pouco, vou fazer os irmãos pensarem. E o primeiro que descia naquelas águas era curado. E o texto diz que você se depara com esse homem que há 38 anos estava ali, naquele lugar. E ele não era curado. Não fala, a Bíblia não fala a idade dele, mas 38 anos demanda a quantidade de anos de sofrimento que aquele homem tinha, e ele estava naquele lugar lá. Jesus se encontra com aquele homem e diz para ele: qualificação. E ele vai dizer para o Senhor uma outra coisa: Senhor, eu não tenho ninguém que me joga no tanque, porque toda vez que eu vou me lançar no tanque, outro se lança antes de mim. Aí Jesus libera uma palavra e diz assim: olha, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus opera um milagre sobrenatural na vida daquele cara, esperando que saísse alguma coisa do tanque. Eu sei que você conhece essa história, mas eu quero falar algumas verdades aqui dentro desse tempo que o Espírito Santo confirmou o meu coração e trouxe nessa noite. E eu queria falar para vocês: a primeira lição que nós aprendemos nesse texto é que Jesus deixa de ir à festa para Jerusalém. Jesus ele deixa de ir para Jerusalém e ele para em Betesda. Ele para primeiro na porta das ovelhas. Ele dá uma parada para poder tratar da vida de alguma pessoa, de um homem que estava ali parado há 38 anos. Jesus deixa de ir para a festa de Jerusalém para dar uma parada na casa de sacrifícios. A aplicação é fácil de se entender e de compreender nessa noite. Aonde estiver uma ovelha necessitada do milagre de Deus, é ali que o Senhor está. Jesus está indo para Jerusalém. E a Bíblia não fala qual festa ele estava celebrando, se era Páscoa, se era Tabernáculo, se era Pentecostes. Jesus está indo para a festa. Quando ele de repente ele passa pela porta das ovelhas, ele chega nesse tanque chamado de Betesda, casa de misericórdia. Ele para naquele lugar porque havia alguém naquele lugar que precisava de um milagre. Eu queria que você entendesse isso nessa noite, porque se você passou por essas portas nessa noite, Jesus te trouxe aqui porque sabe que muitas pessoas que entraram aqui precisam verdadeiramente de um milagre. Precisa de um milagre, não que vem da mão do homem, mas um milagre que vem das mãos do seu Deus. Jesus deixa de ir para uma festa e para na casa de sacrifício. Para Jesus não dá para fazer festa sabendo que as outras pessoas estão carecendo da misericórdia e passando por necessidade. Salmo 72, versículo 11 diz que o Senhor livrará o necessitado quando clamar, e o aflito que não tem quem o ajude. Jesus me dá uma lição aqui: não dá para fazer festa, celebrar festa, sabendo que existem pessoas que estão à minha volta, dentro da minha família, dentro da igreja, dentro do meu contexto de vida, necessitando de um milagre. Jesus ele deixa de ir para Jerusalém para dar uma paradinha na agenda dele, só para atender alguém. Aleluia. Ele deixa de celebrar em Jerusalém para parar aqui naquele lugar, ali na porta das ovelhas, lugar de sacrifício, só para poder fazer um milagre na vida de alguém. Aleluia. Eu não sei se você está entendendo nessa noite, mas Jesus é capaz de preparar um culto como esse só para fazer um milagre na vida de alguém que está aqui nessa noite. Jesus é capaz de preparar um culto como esse só para poder restaurar o teu casamento, restaurar o teu ministério, restaurar a tua família. Hoje não é um dia comum, é um dia que Deus preparou para falar com você, querido. Amém. Aleluia. A situação é tão entendendo que Jesus ele para a agenda dele de ir para Jerusalém para tratar da vida deste homem. Reparem que naquele lugar tinham muitos cegos, muitos coxos, paralíticos, mas Jesus vai tratar exclusivamente deste homem que está ali há 38 anos à margem desse tanque. A gente precisa entender que bem nesse dia, a chamada casa de misericórdia que é Betesda, tem algumas coisas que a gente precisa entender. Que antes de Jesus se aproximar deste lugar, Jesus ele vai fazer uma vista, e o texto diz assim: e depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, Jerusalém está próximo à porta das ovelhas, um tanque em hebreu chamado Betesda. Você precisa entender aonde Jesus passa. Coloca o verso 2 ali. Ora, em Jerusalém, a porta das ovelhas, e um tanque chamado em hebreu Betesda, que tem 5 alpendres. Antes
de Jesus chegar em Betesda, primeiro ele passa pela porta das ovelhas. O que significa a porta das ovelhas? Significa casa de sacrifício. O que significa Betesda no hebreu, no hebraico ou no grego? Está dizendo aqui, significa casa de misericórdia. Ou seja, você é inteligente. Antes de Jesus entrar na casa de misericórdia, ele primeiro entra na casa de sacrifícios. A gente precisa entender isso. Que ninguém amadurece sorrindo. E toda vez que Deus tiver uma promessa muito grande na sua vida, primeiro você nunca vai entrar na casa da misericórdia ou na casa da promessa. Você vai entrar na casa de sacrifícios. Estamos na festividade lá e o pastor Rodrigo Santana liberou uma palavra lá e eu trouxe no meu coração dessa palavra. Eu queria compartilhar com vocês. E ele disse uma coisa: antes de Deus te fazer feliz, primeiro ele quer te fazer forte. Amém. Antes de Deus te fazer feliz, primeiro ele quer te fazer forte. Por quê? Ele quer te dar uma estrutura emocional. Ele quer te dar uma estrutura para você suportar o peso da bênção. Antes da casa ser casa de misericórdia, essa casa era uma casa de sacrifício. O verso 2 diz que próximo à porta das ovelhas, o tanque de Betesda, ou seja, casa de sacrifício, ficava perto da casa de misericórdia. Jesus nunca visitara a casa da misericórdia sem antes passar primeiro pela casa de sacrifícios. Aleluia. E a gente precisa entender isso, né? Absorver isso no nosso espírito. Existia um homem ali se sacrificando na casa de sacrifícios. O maior sacrifício estava passando por lá, que era Jesus, e estava marcando o seu tempo. A porta das ovelhas, um tanque chamado Betesda, no qual tinha 5 alpendres. Sabe o que fala esses alpendres, irmãos? A gente precisa entender o que fala sobre isso. Traz uma verdade sobre as nossas vidas. É o processo do tanque. 5 alpendres significava 5 compartimentos. 5 alpendres significava que esse tanque era um tanque com 5 compartimentos. Fala de processos que todos nós na nossa vida iremos passar. Porque toda vez que Deus tiver uma promessa muito grande na sua vida, primeiro Ele vai te fazer passar por processos. Primeiro Ele vai te dar uma estrutura. Primeiro Ele vai trabalhar em você. O que o Senhor está dizendo, que você vai vencer a vida, você terá que passar por sacrifícios. Você terá que passar por processos. Antes daquele homem chegar naquele lugar ali, ele passou por sacrifícios. Ele passava por processos. Antes de chegar naquele lugar, processos e sacrifícios fazem parte da vida de quem tem promessa de Deus, irmão. Processos e sacrifícios fazem parte de quem, na vida de quem Deus tem promessa, propósito. Isso faz parte do contexto daquilo que está vivendo, assim como fazia parte do contexto da vida desse homem. A terceira lição, que o lugar tem o nome de Betesda, casa de misericórdia. Mas o texto diz que havia uma multidão de enfermos, de coxos e paralíticos. Olha o que o texto diz, no verso 3. Neste jazia uma grande multidão de enfermos, de cegos, de coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Que casa de misericórdia é essa? Que casa de misericórdia é essa? Que nem todos que estavam lá eram favorecidos. Eu quero fazer você pensar um pouquinho nessa noite. Não dá para falar de misericórdia no lugar onde tem um monte de gente doente. Não dá para falar de misericórdia de um lugar onde prega misericórdia, mas não vive a misericórdia na vida das pessoas. Quando Jesus chega a esse lugar, na casa de misericórdia, ele percebe alguém vivendo individualismo. Olha o que o texto diz, no verso 4 diz: porquanto um anjo em certo tempo descia e agitava as águas, e o primeiro que ali descia do movimento das águas sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Eu não sei como está na sua Bíblia quando você lê isso aqui. Eu não sei porque em algumas versões da Bíblia, eu acho que é Revista e Almeida, esse texto, esse versículo, ele está entre parênteses. Porque eu não sei se você sabe, nenhum dos originais sobreviveu a todos esses anos. Eu não sei se você percebe que os originais da Bíblia não foram. O que nós temos são manuscritos da Bíblia, que nos traz a realidade do que está acontecendo aqui. Alguns teólogos renomados, historiadores, dizem que esse texto aqui, no original,
talvez esteja cercado por um parênteses ali, dizendo a realidade do que estava acontecendo lá. Mas alguns manuscritos dizem que aquele texto ali não era o texto original, e que de fato não era um anjo que descia lá e que agitava a água, e que movimentava a água. Aquilo era uma cultura. Flávio José vai dizer que isso poderia ser uma cultura muito subliminar, e quando a gente olha para esse texto, a gente entende isso. Como chamar Betesda de casa de misericórdia, se existia naquele lugar muitas pessoas que estavam doentes? Como dizia que aquele lugar seria casa de misericórdia, se havia coxos, paralíticos e muitas pessoas doentes? O texto diz que o anjo descia de certo tempo, e o primeiro que descesse no movimento das águas era curado de qualquer enfermidade. Ou seja, a bênção desse tanque da casa de misericórdia era para o primeiro que descesse. Ou seja, esse tanque não era a casa de misericórdia, esse tanque era uma casa de privilégios, porque a bênção daquele tanque era para o primeiro que descesse. Naquele tanque não tinha espaço para quem era segundo, para quem era terceiro, para quem era quarto, só era espaço para quem tinha primeiro. Isso é evangelho? Não era evangelho. Então aquele tanque não era casa de misericórdia, aquele tanque era casa de privilégio. Eu já quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Se Betesda era tanque de privilégios para o primeiro que aqui descesse, o evangelho que nós pregamos hoje, que nós cremos, não é casa de privilégio, não. Aqui tem espaço para quem é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, décimo. Não importa o lugar em que você esteja na vida, ou sentado nos processos da sua vida, aqui não é casa de privilégio, aqui é casa de misericórdia. Aleluia! Jesus, quando chega naquele lugar, ele fica abismado, porque um lugar que se diz casa de misericórdia era um lugar, de fato, um lugar de privilégio. Ou seja, Betesda só se torna um lugar de misericórdia quando Jesus entra nela. Betesda só se torna um lugar de misericórdia quando Jesus chega naquele lugar. Porque quando Jesus chega, ele acaba com todo o privilégio. A glória é dele, o louvor é dele, a majestade é dele, tudo é dele. Aleluia! É isso que a gente precisa entender e compreender, irmãos. Jesus quebra a casa de privilégio e transforma a casa de Betesda na casa da graça, misericórdia, perdão, cura, libertação. Aleluia! Porque o texto diz que havia muitos coxos, paralíticos, cegos e enfermos. E o texto diz que, portanto, que quando o anjo agitava a água, sarava de qualquer enfermidade. E estava ali um homem que estava ali há 38 anos. Quantos anos? 38. Não, ficou pequenininho, ficou baixo demais. Quantos anos? 38. 38 anos. A Bíblia não revela a idade desse cara. A Bíblia não revela a idade desse homem. A Bíblia revela o tempo de sofrimento dele naquele lugar. 38 anos. E eu fiquei preocupado quando eu li isso no texto, porque o verso 5 diz que havia esse homem lá que havia 38 anos, enfermo. Repare o que o texto diz. E achava-se um homem há 38 lá, e estava lá enfermo. O texto diz, a epígrafe do texto diz que ele estava paralítico. Em nenhum momento do texto você encontra esse homem paralítico. Diz que ele estava enfermo. E nem todo aquele que está enfermo, deitado na cama, ele está paralítico. A Bíblia não diz isso. Diz que ele estava enfermo. E a gente tem que parar para tentar os detalhes da Bíblia, para a gente poder estudar e compreender essa preciosidade desse texto, para a gente poder entender algumas verdades que o Senhor quer tratar conosco. Você deve estar se perguntando como Jesus enxerga esse homem nesse lugar. Olha o que acontece no texto. E havia ali um homem há 38 anos que se achava enfermo. Olha o verso 6 diz: e Jesus, vendo este deitado, sabendo que este estava neste estado havia muito tempo. Repara os detalhes. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava neste estado há muito tempo. Jesus vê aquele cara, Jesus vê esse homem, Jesus sabe da história desse homem.
Sabe por que Jesus sabe? Jesus veio, Jesus sabe. Esse homem tem 38 anos. Jesus ele sobe para Jerusalém, pastor João, desde os 12 anos de idade. Você é inteligente, você vai pegar isso. Jesus sobe para Jerusalém para tratar com os doutores da lei, os rabinos, dentro do templo, desde os 12 anos de idade. Ele sobe para Jerusalém. Toda vez que Jesus subia para Jerusalém, ele via aquele homem deitado naquele lugar. Porque o texto diz que Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo. Como que Jesus tem essa informação? Como que Jesus sabe, tem essa informação? Ele está vendo este deitado e ele sabe que está ali há muito tempo, porque toda vez que Jesus passava para Jerusalém, aquele homem estava lá. Porque o texto diz que ele estava há 38 anos lá. Você é bom de matemática? 38 menos 12, 26 anos. Que Jesus vê aquele homem ali. Que Jesus sabe que ele está naquele lugar. E você deve estar se fazendo uma pergunta: por que Jesus nunca fez nada? Se Jesus vê ele ali há 38 anos, se há 26 anos Jesus veio naquele lugar ali, toda vez que Jesus passava para Jerusalém, ele via aquele homem lá. Toda vez que Jesus passava ano após ano, ele via lá. Ele estava há 26 anos passando lá, ele vendo e sabendo o estado real daquele homem. Você deve estar se perguntando: por que Jesus nunca fez nada? Eu vou te responder isso. Sabe por que Jesus nunca fez nada? Porque Jesus sabe a hora certa de agir na nossa vida. Eu vou liberar uma palavra, uma profecia para quem tem mão para levantar em glória para dar o Senhor nessa noite. Jesus está vendo o que você está passando. Ele sabe o que você está passando. Ele conhece cada detalhe da sua história. Mas ele não sabe, não é porque ele vem, porque ele sabe que ele tem a obrigatoriedade de agir na nossa hora, no nosso tempo. Tem a hora certa, tem o dia certo, tem o momento certo para ele agir. Por enquanto, nessa noite, se contenha, agradeça a Deus, porque Jesus está te vendo e ele sabe o que você está passando. Isso me assusta, irmão, de saber um Deus que me vê naquele estado de homem ali há 26 anos ali, num sofrimento, às margens do tanque. E olha a informação que a gente recebe nesse texto ali, que Jesus sobe para o templo desde os 12 anos. Ele vê, ele sabe, mas Jesus não faz nada, porque ainda não era a hora de Deus agir. Esse homem ainda estava passando por processos da vida que amadurece a gente, que fazem enxergar a magnitude da palavra e da beleza do Evangelho, da graça de Deus sobre as nossas vidas. Jesus vê, ele sabe, mas mesmo assim ele não faz nada. Há 26 anos em silêncio. Há 26 anos Jesus vendo, Jesus sabendo, mas ele não agiu e não fez nada. Não é porque Jesus está vendo e ele sabe que ele vai intervir na nossa história, no nosso tempo, no nosso cronos. Cronos é o tempo do homem, mas Jesus ele trabalha no Kairos, que é o tempo de Deus. Abra as tuas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Não será no teu cronos, mas será no Kairos de Deus. Eu vou profetizar sobre essa noite que o Kairos de Deus vai entrar no teu cronos. O tempo de Deus entrará no teu tempo e ele irá te surpreender. Antes que esse ano termine, o Kairos dele entra no teu cronos e muda a tua história. O Kairos entra no teu cronos e muda a tua família, o teu ministério, a tua casa. Joga sua mão para cima e glorifica a Deus, porque eu tenho certeza que eu estou pregando nessa noite. Deus irá mudar a tua vida, porque o Kairos de Deus entrará no teu cronos, no teu tempo, e irá te surpreender. Tem coisas que Jesus só fará no seu tempo. Estava ali um homem que se achava enfermo, e vendo deitado, sabendo que estava há muito tempo. O que ele disse? Dizes: quer explicação? Parece óbvio demais, parece perfeito demais. Jesus perguntar para um cara que está há 38 anos: você quer explicação? Jesus, que isso? Sabe por que Jesus pergunta para ele se quer explicação, irmão?
imobilizar a gente. De repente você está tão acostumado a viver a paralisia, a enfermidade que você está vivendo, que você não consegue uma janela de esperança no meio dessa dor. Jesus pergunta para ele: você ainda quer ficar curado? Você ainda quer ficar são? Cara, o que ele vai responder? Coloca o verso 7. E o enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém, eu não tenho homem algum que me coloque na água quando a água é agitada, que me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha o que o enfermo disse. O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho homem algum que me coloque na água. Sabe qual é a maior dor desse cara? A dor dele não era a dor da enfermidade, que está 38 anos naquele lugar. A dor dele está declarada no texto. A dor dele é a dor de não ter ninguém. A dor dele é a dor de não ter ninguém, de ter sido abandonado ali naquele lugar. Porque tem pessoas, irmãos, que o máximo que elas vão conseguir fazer é de colocar na porta. Porque o texto diz que alguém levava aquele camarada e colocava ele lá. 38 anos. Para pensar, você é inteligente. A mesma pessoa que colocou ele a 38 e levava ele até o tanque, por que não jogava ele na água? Por que não ofertava o milagre para ele? Porque existem pessoas que só te levam até a porta. Não sei se você está pegando isso. Existem pessoas que só te levam até a porta. Nunca vão conseguir, nunca vão querer te colocar para dentro, porque acham que você pode ser melhor do que elas. Tem pessoas que vão te colocar até na porta. A maior dor desse homem é: eu não tenho ninguém, Senhor. Ninguém que me coloque na água quando a água me agitada no tanque. Mas quando eu vou, pera um pouquinho. Mas quando eu vou. Pera aí. Ele tem quem coloca ele na porta do tanque. Não tem quem ele joga e coloca ele dentro do tanque. Mas o texto diz que é quando a água agitada, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele não conseguia ir andando porque ele estava enfermo, mas arrastando ele ia. Quando a dor aumentou, ele conseguiu se movimentar no meio da dor. Quando o problema aumentou e ele viu uma possibilidade de escape, o texto diz: eu vou me movendo, descendo, eu vou caminhando em direção. Irmão, sabe o que eu aprendi com esse camarada? Quem quer o milagre vai buscar. Quem vai me buscar? Quem quer milagre vai buscar. Porque independente da dor que você está sentindo, você conseguiu sair da tua casa para vir o mundo hoje. Independente do problema que você está passando, você conseguiu sair do teu lar, da tua família para vir aqui hoje. Vem arrastando, mas vem, porque você se encontra com a graça. O que Deus está dizendo? Ele não te quer parado. Toda vez que a água é agitada, alguém desce antes de mim. Coloca os 8. E Jesus disse: levanta, toma o teu leito e anda. Jesus não sabe o nome daquele camarada. Jesus não conhece a história daquele cara. Mas eu gosto de Jesus, que ele faz o milagre sem perguntar de onde você é, quem você é. Nesse momento Jesus aponta para ele: olha, faz o seguinte, levanta, toma a tua cama e anda. Se a Bethesda que apresentaram para você, se o tanque que apresentaram para você é um tanque de privilégio, só tem lugar para um, na minha presença não. Aqui tem espaço para quem se apresentar, aqui tem espaço para quem caminhar em direção à minha presença. Que é o segredo dessa noite, irmão? Tire o olho do tanque e comece a olhar para Jesus. Tire o olho do tanque e comece a olhar para Jesus. A gente está olhando o tanque e fala de estrutura, irmão. Tanque fala de estrutura. Tanque fala de um lugar muito bacana. Cadeira acolchoada, ar-condicionado, um bom louvor. Eu perguntei para um amigo se dia no quartel: irmão, eu estou procurando uma boa igreja. Que boa igreja para você, meu irmão? Boa igreja é a igreja que tem um bom louvor, salinha para as crianças, um negócio bem aconchegante, uma mensagem tipo aquela do David Leonardo, sentadinho na cadeira, apaga a luz. Pera aqui, você está querendo ir para onde? Aí ele falou: senhor, uma boa igreja para mim é isso. Eu falei: irmão, não é uma igreja comprometida com a palavra, com o evangelho, que pega a Bíblia, que Jesus é o centro de todas as coisas. Não.
Sabe o que as pessoas querem? As pessoas querem uma estrutura. As pessoas querem um tanque. As pessoas querem um lenço ungido. Leva para casa, coloca, as portas vai abrir. As pessoas querem facilidade, não querem comprometimento. Querem a bênção, mas não querem o dono da bênção. Não querem ter responsabilidade com ela. Falar que o tanque move a água, que o anjo desce na água e cura. Teve um confronto. Qual confronto? Com Jesus com o anjo. O anjo estava lá e descia de vez em quando lá. Aí encontrou com Jesus e falou: o que você está fazendo aqui, Jesus? Eu de vez em quando agito a água. Tem história nenhuma disso, irmão. Na realidade, quando aquela água balançava de um lado para o outro, as pessoas acreditavam que eram curadas. Mas na realidade, Jesus estava lá para poder mostrar para ele: eu sou maior do que o tanque. E tem muitas pessoas escolhendo ficar com o tanque, com a estrutura, e não ficando com Deus na bênção. Mas ali é o único lugar, irmãos, aonde a fonte entrou dentro do tanque. Quando você está olhando para uma água parada, de um tanque parado, de um poço, Jesus é a fonte que revela a vontade dele. Ele cura quem quer, ele levanta quem quer, ele restabelece a vida na vida de quem quer, ele estrutura quem quer. Isso é Jesus, irmãos. Isso é ele. E Jesus lhe diz: levanta, toma o teu leito ou a tua cama e anda. Verso 9 diz: e logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Confronto com os religiosos, porque logo após que Jesus libera a palavra e ele cura aquele camarada que estava há 38 anos. Aonde? No mesmo lugar. Pega isso. Com a mesma atitude, com as mesmas escolhas, com as mesmas decisões, nada mudou. Tem gente, irmão, está 30, 20, 30, 40, 50, vai ficar 60, vai morrer, não vai experimentar um novo de Deus na sua vida, porque as atitudes são as mesmas, as escolhas são as mesmas, as decisões são as mesmas. Eu vi uma frase que mudou minha vida em 2018, do Albert Einstein. Disse uma frase, e assim ele disse: não espere resultados diferentes se você sempre faz a mesma coisa. Quer ter resultado diferente, irmão? Faz diferente. Enquanto você estiver olhando para o tanque, sabe quanto homem esses anos? 38 anos de inferno, sem saber a idade dele, no mesmo lugar, as mesmas atitudes, as mesmas escolhas. Você quer ter mudança na sua vida? Faz diferente. Fala com quem está do seu lado, faz diferente. Faz diferente. Aleluia. Deus te dá a oportunidade de ter novas escolhas, novas decisões, nova direção, algo novo de Deus para a sua vida. Está preso no que passou. Não nos lembrei das coisas passadas, nem nos interesses antigas. Eis que faz uma coisa nova. Aleluia. O nosso Deus é Deus de coisa nova, irmão. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E o dia era sábado. Os religiosos ficaram doidos, preocupados, porque sábado não se trabalha, não se trabalhava, sábado não se fazia nada, era proibido de carregar a cama. Mas eles não estavam preocupados, porque mesmo assim como Jesus via aquele homem lá 38, sabia do estado dele lá, aqueles que estavam condenando também porque está levando a cama, os religiosos sabiam que ele estava também ali. Em vez de celebrar com ele assim: olha, ele estava paralítico, mas levantou, ele estava morto, mas Jesus ressuscitou ele, ele estava doente, Jesus curou, e glória a Deus por isso. Estava questionando ele: por que você está levando a cama? Por que você está levando a cama? Tem gente assim, que não celebra a sua vitória em tempo nenhum. Tem gente que não se alegra com a sua alegria. Tem gente que quer só se puxar para baixo. Sabe o que é isso? É saduceu, é religioso. Por que você está levando a cama? Hoje é dia de sábado. Então os judeus disseram: aquele que tinha sido curado, é sábado, não é lícito te levar na cama. No verso 11 ele diz: e ele respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse:
toma a tua cama e anda. Ele está dizendo assim: eu não tenho que dar satisfação a vocês, porque aquele que me curou, diz assim para mim: levanta, toma a tua cama e anda. Sabe o que ele está dizendo? Eu estou só cumprindo as instruções que eu recebi dele. Eu só estou aqui para cumprir a instrução que ele me disse. Ele me disse: levanta, toma a cama e anda. Eu levantei, tomei a cama e estou andando. Não importa o que as pessoas falam com você, você só está cumprindo a instrução de Deus. Satisfação não é quem questiona, aquele que me curou, aquele que fez por mim aquilo que você não tinha poder para fazer. Ele me diz: levanta, toma a cama e anda. Aprenda a cumprir as instruções que o Senhor te deu, irmão. Só isso. Para de prestar satisfação para quem não paga as suas contas. Eu não sei se você está pegando isso, mas aprenda a palavra dessa noite. Levanta, aquele que me curou está dizendo: levanta, toma a tua cama e anda. Uma coisa me preocupa nesse texto, que o primeiro encontro desse homem no tanque, no versículo que nós acabamos de ler, no versículo 11, ele respondeu: aquele que me curou. O próprio disse: toma o teu leito, a tua cama e anda. Aquele que me curou, ele é alvo da cura, ele é alvo do milagre, mas aquele paralítico ou aquele enfermo não sabe o nome de quem o curou. Tem muita gente que é assim, recebe um milagre. Por que ele não sabia? Porque ele nunca teve responsabilidade com Deus do milagre. Tem gente que é alvo das dádivas de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, mas nunca quis se envolver com Deus do milagre. Aquele que me curou. Os judeus vão perguntar para ele, os religiosos: qual é o nome dele? Não sei. Só sei que ele disse para mim: levanta, toma a cama e anda. Por quê? O primeiro encontro desse paralítico, Jesus cura ele, não pergunta o nome dele, não pergunta o endereço dele, e cura ele, e ele é abençoado. O primeiro encontro de Jesus com esse camarada é lá no tanque. E lá no tanque Jesus cura a gente, restabelece a gente, regenera a gente, mesmo se a gente conhecer ele. Mas aguenta aí. Eu estou caminhando para terminar, mas aguenta um bocadinho. E perguntaram: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado disse: não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado em razão daquele lugar. Havia grande multidão. Duas informações que eu quero trazer para vocês nesse texto, quando nós lemos aqui. Aquele homem que disse que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado dali por causa da multidão. Jesus não foi naquele lugar para curar todo mundo. Jesus não foi para curar todos os coxos, todos os cegos. Ele não foi. Ele foi no culto de Betesda para curar um homem que Jesus está vendo, e que Jesus sabe o estado dele há 26 anos que Jesus vê, e tem 38 anos que ele está naquele lugar. Jesus não veio para curar todo mundo. Nesse contexto aqui não. Por quê, irmão? Ele não foi para curar todo mundo, porque nem todo mundo acreditava que Jesus tinha poder para fazer milagre. E hoje é a mesma coisa. Tem muita gente que me acredita, que não acredita mais que Jesus batiza com o Espírito Santo, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus restaura. Não cura. Não, para aquele ali não tem jeito, vai morrer do jeito que está. Bandido, é prostituto, não tem jeito. Será, irmão, que não tem jeito? Jesus foi ali para curar esse camarada, e não foi para restaurar a multidão inteira. O texto diz no verso 14, lê o 14, a gente vai terminar. E depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já é estação, não peques mais, para que nenhum ou nada te suceda coisa alguma. Primeiro encontro do tanque, ele te cura e faz
do jeito que você quer, da maneira que você quer, sem perguntar o seu nome e seu endereço. Mas agora ele encontra com Jesus no segundo encontro lá no templo. E lá no templo não é do jeito dele. Lá no templo é do jeito de Jesus. Até agora você foi alvo de cura, de milagre, de restauração, de milagre extraordinário. Mas foi do seu jeito. Ele nem perguntou seu endereço, nem perguntou onde você mora, quanto tempo você está assim. Não, ele sabe, ele vê, ele sabe todas as coisas. Ele fez do seu jeito até agora. Porque lá no templo ele não pergunta nada disso. Ele foi logo só para te tirar daquela situação que você estava, porque você estava paralisado. Mas agora no templo, o texto diz que ele entra no templo e diz assim: ó, eis que você já está são, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. Agora é do jeito de Jesus. Agora Jesus pode falar com ele. Porque lá no tanque Jesus não podia falar e nem quis falar. Mas lá no templo, Jesus fala assim: aqui dentro é santidade, aqui dentro você tem que andar diferente, vestir diferente, falar diferente, proceder diferente, porque você aqui é diferente. Ah, eu te curei, você já está são. Agora eu quero curar a tua alma. Agora eu quero restabelecer a tua alma, a tua vida por completo. Lá no templo pode ser do jeito que você quiser, mas aqui dentro do templo, comigo é diferente. E Jesus entrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que coisa pior não te suceda. E eu te convido a ficar de pé, a gente vai terminar. Jesus deixa de ir para a festa de Jerusalém, irmãos, e ele vai para Betesda, a casa de misericórdia, porque Jesus